Olá, boa noite. Tudo bem? Deixa eu ver se minha convidada está aqui. Olá, pessoal. Boa noite. Espero que estejam todos bem. Tá sem som? Confirma para mim aí, pessoal. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Li, você tá aí? Chamando a Lília. Chegou! Cheguei, Muito bem. estou aqui, amiga. Estamos conectadas, então. Todo mundo, Estamos. todo mundo ouvindo? Você tá me ouvindo? Eu tô, numa boa. Então tá ótimo. E a É, luz, como é que tá? Eu e essa luz, hein? tudo em ordem. Tô iluminada? Está sempre iluminada. Boa noite, pessoal. Então vamos começar? Boa noite. Que temos pouco Vamos. tempo, né? É verdade, amiga. Temos pouquíssimo tempo aqui. Muito pouco tempo. Pessoal, eu vou só, antes de começar, já deixar aqui, se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem fazer mais para o final, a gente vai falar um pouco, né? Daí mais para o final, se vocês quiserem, porque eu acho que eu não vou conseguir acompanhar, se surgirem perguntas aqui. Mas a gente vai tentando acompanhar todo mundo, tá bom? Então, primeiro, boa noite. Nós iniciamos a nossa semana acadêmica do curso de Pedagogia da Faculdade de Mauá, FAMA. Iniciamos hoje pela manhã com uma live feita pela professora Maressa, com as convidadas a diretora, a professora Eliana Vileide, e a nossa coordenadora de pedagogia, a professora Ana Maria. E aí, para iniciarmos as conversas, né, os bate-papos aqui, eu trouxe a minha amiga, parceira de trabalho há 10 anos, né, Lilian? 10 anos, Fizemos amiga. aniversário de amizade e parceria de trabalho. Então, já Sim. trabalhamos juntas na faculdade, né, lecionando juntas. Já fizemos muitos Sim. eventos juntas, né, jornadas acadêmicas, Fizemos presenciais, 8 edições, oito, né? oito, Uhum. 8 eventos. Então, hoje estamos estreando aqui com essa versão, né, virtual dos nossos eventos. Então, todos Sim, bem-vindos. Obrigada, Lilian, por ter aceitado o meu convite. com E certeza. vamos contar um pouquinho de quem é a Lilian, além de ser a minha amiga e partner, né? Hum. Super parceira de trabalho. A Lilian é mestre em Ciências Humanas, eu tenho uma colinha aqui. Ela é Ah, pós-graduada em língua inglesa, especialista também em literatura inglesa e norte-americana. Ela leciona inglês, espanhol e também reforço escolar com a empresa dela, que é a Vinco Aulas Particulares. Depois a gente deixa também sim. o contato, né? Mas de qualquer forma, vocês já estão aqui em contato no Instagram também, dá para falar com ela. Né? Ela também é Sim. professora universitária na faculdade em Santo André, o IESA, e contadora de histórias, né? E Né? maravilhosa. Muito Obrigada. bem. Olha lá, olha a nossa colega Mariúce lá, chegou. Olha lá. Eu vi, ela tá Ah, lá, já nos gente, curti. tá vendo? Esteve conosco nos eventos todos, né? Sempre. Mariúce, se não nos ajudasse, a gente Não sofria. é? Obrigada, Mariúce. Muito bom. Bom, é,
Então, nós vamos falar sobre contação de histórias. E eu, Sim. antes da gente iniciar aqui com a Lilian, com a fala da Lilian, eu queria ler uma frase para vocês que eu encontrei nesse final de semana, nas minhas pesquisas, e eu achei que dava para a gente abrir a live hoje, né? Pensando na importância das histórias na nossa vida. Muitas vezes, as histórias infantis, né, eu falo muito isso para as meninas na sala de aula, elas são deixadas em segundo plano, né, como se fossem histórias menores, de menor importância, né? E aí eu trouxe essa frase aqui, eu vou ler, depois a gente começa nosso bate-papo. Os contos e as histórias da nossa infância são os primeiros elementos de uma aprendizagem que sinalizam que ser humano é também criar histórias que simbolizam a nossa compreensão das coisas da vida. É uma frase da Jossô, antropóloga, socióloga, e ela traz essa sensibilidade para nós, né, para nós começarmos a olhar para as histórias de uma outra forma. Certo, Lilian? Certinho, querida. Então é isso. Então vamos começar aqui com o nosso tema, que é a arte da contação de histórias, né? Pensando nessa importância, nós temos que contar muito bem essas histórias, né? Sim. Lilian, você consegue definir para nós o que é contação de histórias? Para a gente começar? A contação é aquilo que até nós pusemos aquela nossa frase, né, na chamada. E quando você conta uma história, você é remetida a um lugar de emoção. Então, a contação de história, ela é basicamente a oralidade. Então, ela é tomada pela palavra. Então, quando você ouve contação de história, você lembra do seu avô, do seu tio, da sua avó. Eu, por exemplo, eu me remeto à minha infância, sentadinha no pé do meu avô, e ele contando as histórias dele, da sua infância, ou a minha avó, eu nos pés da cama, ela contando a história da vida dela. Então, a contação de história, ela já te remete para esse lugar de emoção, que aquece o coração, né? Que foi a nossa frase. Então, ela é oralidade, estritamente oralidade, apesar de você tomar como base algum elemento escrito, mas a contação ela vai se realizar através da oralidade. Certo. E aí, como você mencionou, né, o avô, a avó, a gente sempre tem uma memória, né, esses contadores de histórias. Quem podem ser esses contadores, né? No meu caso, eu lembro muito da minha mãe contando histórias para nós, né, para mim, para os meus irmãos, antes de dormir, né? Então, Que delícia. essa realmente é uma memória afetiva, né? Total. A contação de história ela é totalmente afetiva. E aí, os contadores, né, no caso, se a gente for para uma linha profissional, então são os artistas, os atores, os intérpretes, claro, nós professores, né? Estamos sempre contando uma historinha. E aí, qualquer outra pessoa, tem madrinha, tem o tio, babá, então O sempre irmão tem mais velho, né? velho. Então, sempre tem alguém que tem essa capacidade de trazer uma contação de história, né? E eu até brinquei essa semana que eu estava falando, falei, puxa vida, né? Tirando o fato da religião, eu falei, nossa, Jesus era lúdico e ele era um contador de história, né? Sim, muito bom, né? Muito Todo bom, mundo chegava para ele falar, fazia uma pergunta simples, ele, se você pegar a história do samaritano que vinha atravessando, que vinha no céu, gente, Jesus era lúdico e contador de já história. surgia uma história e todos paravam para ouvir, né? Ele tinha história para tudo. Eu falei, olha só, hein? Peguei o gancho ali e emprestei. Muito bom. Olha, já tem perguntas ali, estou anotando aqui se eu conseguir anotar tudo. E qual a importância, Lilian, dessa narração que você, além dessa afetividade, né? O que mais que a gente pode falar? Sim, então, porque o que você faz? Você vai estimular na criança a imaginação, exatamente por isso, por conta da oralidade. Então, quando eu falo da Chapeuzinho Vermelho e do Lobo Mau, a minha Chapeuzinho não é igual à sua.
o lobo mau meu é diferente do seu, a vovozinha também é diferente. Então, nós vamos mexer com essa curiosidade, não só da criança, mas dos ouvintes em geral, né? Porque eles ficam curiosos, mas e aí, o que vai acontecer? Né? O lobo realmente engoliu a vovó? Ah, isso é mentira, imagina que o lobo vai engolir a vovó, né? Mas você instiga, né, essa curiosidade, Uhum. você traz para eles a imaginação, a criatividade, e não só as crianças, os adultos, qualquer ouvinte, né? O pessoal está E aí ela comentando. também tem essa questão de que resgata a cultura oral, né? E incentiva a escrita, porque o que você pode fazer? Se for na sala de aula hoje, né? Na época da pandemia, a mãe pode fazer esse exercício com os filhos, conta uma história e fala para ele como você escreveria essa história, porque aí é o discurso indireto, né? Então E a a criança vai prática, né? recontar a prática da escrita. Então você pode também buscar nessa questão da evolução, né, da criança se exercitar. É Uhum. muito bom. Muito E bom. o lúdico, claro, né? Interação. É como a gente compara, né? O brinquedo, Sim, né? A história ela é como se fosse um brinquedo também. Ela funciona como se fosse um brinquedo para a criança. Por isso essa necessidade da afetividade também nesse momento, né? Dessa sim, sim. interação, né? De uma proximidade mesmo de quem está contando com quem está ouvindo, né? Sim, para ela se conectar, né? Para ela se conectar totalmente com a história. Isso aí. E que mais que você pode me contar? Então, que tipos, né? Quais as formas que a gente pode. Sim, a contação não é só contação, ela tem ali uma organização. Então, nós temos a narração. Então, para você narrar uma história, então, é o foco na palavra falada. Você vai contar aquela história que você conhece. E, então, para isso, você precisa conhecer muito bem essa história. Você vai trazer os elementos que você já conhece, porque você já contou tantas vezes, você já escutou tantas vezes. Então, você vai contar essa história e cada vez que você conta, você modifica, né? Você faz do seu jeito. Aí tem uma outra forma, que é a mediação. Então, na mediação, você pode usar um livro, tá? Então, você vai apresentar a sua história. Esse livro aqui tem 30 anos, que era das minhas meninas, né? Então, eu capturei-o. E aqui você pode trabalhar Recordação. núcleo familiar, você pode trabalhar elementos de cores ou meios de transporte, né? Porque era uma surpresa que eles iam fazer cursinho, e aí todo mundo some, né? Então tem o vovô, a vovó, a titia, a mamãe, o papai, aí tem a bicicleta, o patinete, o caminhão, tem cores, e cores muito vivas. Então Esse tem aqui você vai texto, trabalhar. Lilian? Tem texto ou Ele só tem imagem pouquinho esse? texto, mas tem. São Tá, frases curtas. Aqui, ó. Aqui embaixo, ó. tá. Aqui, ó, são frases bem curtinhas, então você pode tanto ler quanto você pode só contar, porque aí você Uhum. vai, se é uma criança menorzinha, que não vai ter paciência de escutar você ler mesmo, aí então você tem como ir trabalhando aqui, né? E aqui era surpresa, porque era aniversário dele, e ele estava triste, porque estava todo mundo sumindo, ninguém falava para onde estava indo, aí quando vai ver, é a surpresa do aniversário dele. Então você Bonitinho. pode trabalhar vários elementos com esse livro. E aí você tem, que nem eu tenho aqui esse Olga la Oruga. Eu fiz uma adaptação em inglês, como Tati the Caterpillar, que é uma lagartinha, tem o CD, tudo. E aí também você pode trabalhar na questão do inglês ou do espanhol, você vai trabalhar vocabulário, Uhum. e aí você trabalha vocabulário, que nem aquela tá no parque, ó, aí, aqui, ó, peraí. Aqui ela foi no parque, aí aqui ela foi na casa, aqui ela tá na cozinha, Então, além da aqui história, aí tem o vocabulário, né? Específico do tem o idioma. vocabulário. Então, para outro idioma, então você pode trabalhar. Então, alimento, os cômodos da casa, os móveis, né? A lagartinha. Aí aqui vai, é uma fada, que a lagartinha tá triste, que não tem lugar para ela. Aí as lagartinhas todas vão dormir. Aí você trabalha manhã, noite, dormir, acordar. E aí ela se transforma numa linda borboleta. Então é butterfly.
E Tem aqui você trabalha as a cores, né? pronúncia, né, Lilian? Eu já vi você contando essa história, Tudo. né? Já tive essa oportunidade, É, então tem essa pronúncia, né? Toda a parte mesmo sim, brincando, né? A criança é, vai aprendendo. brincando. Então você consegue trabalhar essa forma. Então aqui é na mediação. Que você tem o Aí nós livro. temos a leitura compartilhada. Então, na leitura compartilhada, eu e você tivemos uma experiência muito gratificante, que a gente foi lá no MASP, e estava a Denise Fraga lá. Então, a leitura compartilhada é assim, todas as pessoas vão participar. Aí eles vão ter hipóteses, vão ter sugestões. E aí, nessa experiência que a gente teve, né, Dani, era O Gigante da Montanha, do Pirandello, e é uma história que não terminou, porque o Pirandello morreu antes de terminar. Então, o que, que eles fizeram? Um semicírculo, aí a Denise Fraga era a atriz que a gente conhecia, né? Os outros a gente não conhecia, Aham. mas cada um ficou com um trecho da peça, e aí eles iam lendo. À medida que eles liam, eles punham um adereço. Então, a mocinha, que era a princesa, sei lá, ela pôs uma coroa, uma outra que era cowboy, ela pôs um chapéu de cowboy e aquele lenço de franja, o outro que era um padre, pôs um negócio. Então, era assim, eles usavam adereços na hora, Eu me conforme a lembro. leitura. Então, eles iam. Você lembra? Lembro. Foi E aí eles incrível, né? chamaram a gente. Foi uma experiência fantástica. Nossa, para mim, eu nunca tinha vivenciado. Foi muito legal, porque eles não estavam lá como atores, eles estavam como leitores, né? É, e compartilhando mesmo Então, conosco, né? Com a plateia. foi. E como não terminou, o autor morreu antes de terminar, então eles ficam perguntando: e aí, que final você daria para essa história? Então você faz a mesma situação. E aí a última é o uso de objetos, que foi que eu fiz a pergunta para o pessoal se tinham a caixinha, né, de contação de histórias. Eu, no caso, tenho essa que eu ganhei da minha amiga Concheta. E aí você tem a sua caixinha de contação e aqui você tem os seus tesouros. Então você põe os seus tesouros dentro da sua caixinha, onde você vai dar vida para os seus elementos. Esse aqui é a da Caixinhos Dourados e os Três Ursos. Então, em inglês é Goldilocks and the Three Bears. É a história de uma menininha que se perde na floresta, né? Para quem não conhece. E aí ela encontra uma casinha no meio da floresta e ela vai espiar. Muito curiosa, né? E aí é a casinha do Dead Bear, Mommy Bear e Baby Bear. E aí, a Caixinhos Dourados, ela faz a maior lambança na casa, né? Porque tem a tigela do ursinho, ela toma o mingau do urso, aí ela vai experimentar a cadeira, ela pega a cadeira do ursinho e quebra, aí ela Bem deita na criança cama do mesmo. urso. Super arteiro. Então aí você vai trabalhando os elementos, pequeno, médio, grande, núcleo familiar também. Aí você trabalha os móveis, os cômodos da casa. Então você consegue trabalhar vários elementos, tanto em inglês quanto em português. E vai aguçando a curiosidade dos seus E ouvintes. curiosidade e a paixão deles, né, Lilian? Que a gente encontra. Eu até converso muito com as meninas, né, na sala de aula. Quem gosta de ler, né? Então, esse gostar de ler, ele precisa ser desenvolvido, né? E desenvolvido desde a infância, né? Sim, E sim. aí essas leituras proporcionam isso. E aí, como é que se formam esses contadores? Teve até alguém que perguntou aqui, precisa de uma formação específica, né? Então, de início, são os contadores populares. Então, a contação, ela faz parte da nossa vivência, ela faz parte da nossa existência. A gente cresce ouvindo histórias. E aí, a pessoa que gostaria de se formar, então ele tem como se desenvolver por meio de aprendizado. Ele vai fazer curso de oralidade, ele vai fazer um curso de leitura, então ele vai se especializar um pouco mais no vocabulário. Ele não vai precisar fazer um curso de teatro especificamente, Uhum. porque a contação ela não é teatro. Tá? Porque o teatro, ele tem um script, ele é marcado, até a piada que é falada, faz parte daquele script. A contação não, a contação ela tem uma fluidez mais natural. Mas se você tem
possibilidade de fazer um curso de oralidade, você quer fazer um curso de teatro, você quer fazer uma leitura. Então, tudo assim, é você se especializar nesse seu conhecimento corporal. Tá? Que nem nós falamos da live lá sobre as inteligências múltiplas, né? Então, você precisa aguçar a sua inteligência verbolinguística, que é onde você vai especializar na oralidade, e você precisa também trabalhar a sua inteligência sinestésica, né? Corporal sinestésica. Porque você vai trabalhar a entonação de voz, você vai trabalhar até alguns gestos, para você ter criatividade para os elementos que você vai usar. Então é isso, não tem uma formação elevada. E sim, uma formação para você se especializar e se sentir mais confiante na sua contação. E muita sensibilidade, né? O que mais? Gostar da história é importante, não é? Muito. Nossa, você precisa ter uma história que faça parte de você. É o princípio básico. A história, ela precisa fazer parte de você. Você precisa acreditar naquela história. O exemplo que eu dou sempre é o exemplo lá do macaco, né, que cortou o rabo. Porque essa história, ela tem a ver com a minha infância, meu avô contando. E aí ele contava de que ele morou com os escravos lá, né, na casa da... Quando eles vieram da Itália, eles foram num sítio aqui no interior de São Paulo, e era um lugar que tinha escravos. Então, meu avô foi criado com os escravos. E essa história do macaco, ela vem da África, porque eu fui procurar saber de onde era a história. Porque você precisa, além de gostar da história, você tem que saber de onde ela veio, para você também ter uma estrutura da origem. E ela é uma história tipicamente africana, e então tem... E aí meu avô contava que o escravo lá contando para ele, batia o tamanco, cantando e contando a história. Gente, eu viajo, cada vez que eu começo a contar essa história, eu vou lá na minha infância escutando meu avô cantando. Porque ele usava tamancão, ele era um italianão, troncudinho, daqueles italiano curtinho, sabe? E ele usava o tamanco de madeira. Tudo, e ele contava batendo o pé com o tamanco, assim, da sonoridade, né? Ele punha sonoridade na história. Então é isso, a história ela tem que fazer parte de você, totalmente. Vai fluir muito melhor, né? Não tem como chegar para contar uma história sem ter lido, né? Pegar um livro e simplesmente abrir e começar a ler, isso é até arriscado, né? É arriscado, porque você precisa sentir, né? Porque assim, você tem que se planejar. Para você contar uma história, você precisa se planejar. Então, além de gostar, você tem que ler muitas vezes. Aí você fecha os olhos, imagina esse cenário. Porque, por exemplo, quando eu conto essa história do macaco, eu imagino um tipo de macaco. Né? Quando ele vai lá no barbeiro pedindo para cortar o rabo dele, eu imagino um tipo de barbeiro. Então, o barbeiro meu não é o barbeiro seu. Então, eu preciso incorporar isso, né? Em que tempo? E aí, que voz? Qual vai ser a voz do macaco? Qual é a voz do barbeiro? Qual é a voz da velha? E aí você tem que ter uma concentração, né? Tudo ali. Apesar de não ser teatro, mas você precisa ter uma organização. Começo, meio e fim, né? E tem que tomar muito cuidado com vícios de linguagem. Isso eu fico me policiando tanto, gente. Porque às vezes eu caio na história do né. Quem não tem, né? Na história do sabe. Né? Quem não tem? O entende. Então eu preciso me policiar muito. A gente precisa, sim, ter um cuidado. E aí você tem que contar para várias pessoas até você se sentir segura com a sua história. Então, você pega a vizinha, o marido, a sobrinha, a filha, o genro. Você faz várias treinando, vai treinando. Isso aí. Para ter essa caixinha, né, Lilian? Você mostrou aí a sua caixinha, que é uma fofura. Tem que estar tudo separadinho antes, né? Sem muitos improvisos nesse caso, né? Você se organizar. Para poder dar tudo certo, para você se sentir bem, se sentir segura, porque... E outra, também se tiver algum imprevisto, você vai lidar com o imprevisto, mas a história é sua, você quer se doar naquele momento. Então, essa história precisa ter a sua característica, a sua personalidade. Então, é legal. Eu, por exemplo, quando eu vou contar a da Caixinhos Dourados, eu tenho todos esses elementos. Quando eu vou contar da Olga Lauruga, ou Tati de Caterpillar,
Eu ponho um colar de borboleta, eu ponho os brincos de borboleta, eu tenho um anel de borboleta. Então, eu me encho de borboleta, porque enquanto a história está fluindo, ninguém percebe por que eu estou tão cheia de borboleta. Aí, no final, quando toda se transforma em borboleta, eu penso, ah, por isso que você veio cheia de borboleta? Tá explicado, tá explicado. Muito bem. Então, é um Ai, elemento de surpresa, né? Porque aí todo mundo se liga, né? tem umas perguntinhas aqui, mas acho que a gente ainda vai falar Vamos, vai dar tempo. sobre essas Aí questões você aqui. pode, então, e para você fazer a contação, então, nesse planejamento, então pesquisa som, cheiro, sabor, imagem, cor, porque aquilo que nós falamos sempre, a história ela precisa estar introspectada em você, né? Porque aí você vai definir qual é a sua narrativa, se ela é dramatizada, se ela é projetada, se ela é interativa. Então, tudo isso você já tem que estar aqui na sua cabeça. Ela pode Uhum. parecer que está sendo no improviso, mas não, ela é organizada. E aí, pratique várias vezes. Certo. E aí alguém perguntou, mas tem a ver com teatro, né? Alguém perguntou aqui, passou É, já. não, não é teatro, a gente falou. O teatro, ele é marcado, o script dele tem o tempo, a piada, os gestos, tudo. O teatro, ele é marcadinho. A contação, não. A contação é você. Ela tem um norte. Você tem que ter um norte. Por exemplo, o macaco quis cortar o rabo e aí tem toda a sequência que ele trocou pelo cesto, trocou pelo pão, trocou pela moça, trocou pela viola e aí termina a história. Mas o jeito que você vai contar, cada vez que você conta, ela sai de um jeito. Embora a história tenha uma estrutura, você pode até encenar, mas nem sempre você precisa encenar. Porque é aquilo Uhum. que nós falamos no começo, vai mexer com a criatividade, com a imaginação, Eles vão imaginar também. né? Qualquer dia a gente tem que marcar para você Sim. contar essa história, porque eu não conheço essa história do macaco. Você sempre fala do macaco. A gente combina outra hora, porque o pessoal vai ficar curioso também. Vai. Ai, meu Deus, que mais? Não precisa decorar, basta você saber que a história ela tem um começo, meio, fim, mas não precisa ser, ai meu Deus, eu preciso falar, ai, você precisa cortar o rabo do macaco. Não, ele chega do jeito dele. Barbeiro, eu quero que corte o meu rabo. Mas como assim, Uhum, macaco? Você quer que corte o rabo? Se as pombinhas cortam o rabo e nasce o rabo delas de novo, eu quero que corte o meu também. Entendeu? tá certo. Aí, mas aí não tem que ser exatamente, né? Toda vez igualzinho. Não, 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 absolutamente. Que é isso que é diferente do teatro. Certo. Olha lá, o pessoal já quer ler. Já quer escutar a história do macaco. Vamos ver, se der tempo a gente arrisca. Ah, uma coisa que é legal também no planejamento é você sempre prestar atenção em refrãos. Que nem na história do macaco, ele tem um refrão, porque o barbeiro fala: macaco teimoso, você é curioso. Macaco teimoso, você é curioso. E aí, durante a história, você vai falando. E o macaco curioso e teimoso? Então, sabe? E a Então, às criança vai vezes, gravando. na narração, você consegue pegar esses trechos. Da Caixinhos Dourados, também, em inglês a gente faz assim, porque tinha o que era muito quente, muito frio, e that's right, que era o certo. Então era muito quente, muito frio, e esse é o bom. Aí a cama, muito mole, muito dura, essa é a boa. A cadeira, Hum, muito grande, muito pequena, essa é a boa. Então em inglês a gente repetia, that's right, that's right. Toda vez que chegava do ursinho, era o that's right. Então esse era o nosso refrão, né? Too e a criança, soft, too hard. você chama a atenção da criança para participar. Essa é uma das dicas, né? Porque todo mundo Sim, reclama, como é total. a criança não presta atenção, como é que eu consigo, né, segurar a atenção? Hoje em dia as crianças estão tão, né, dispersas por causa da tecnologia, mas tem jeito, né? Tem jeito de Tem, claro que segurar tem. Tem jeito, essas muito frases de jeito. impacto. Muito bem. E tem alguns elementos que não podem faltar, né? Sim. Então, os elementos que a gente tem, a voz, então o seu timbre de voz não pode ser aquele timbre muito estridente, não pode ser aquele voz de travesseiro. Tudo na história ela vai pedir uma situação.
Então, se a Cachinhos Dourado está com medo, ela vai fazer voz de medo. Se o macaco está com sono, ele vai fazer voz de sono. Então, você vai ter que equilibrar a sua voz. A emoção precisa ser de verdade. Então, o macaco realmente estava com a ideia de que tinha que cortar o rabo. Então, tem que estar, né? Ali. Ele é quer teimoso, realmente. então. Ele é teimoso. Então, né? O olhar. Então, você precisa envolver a sua plateia. Então, envolve todo mundo, sabe? Capta o olhar de todos eles, tá? Para eles se sentirem. Passa credibilidade. Quando você falar que a Cachinhos Dourados foi lá e tomou o mingau, que estava muito quente. Tá muito frio. Esse tá gostoso. Delicious. Né? Então você passa credibilidade. A pessoa até sente o gosto do mingau, né? O seu corpo. Então ele precisa também ter uma linguagem corporal de que o que você está falando faz sentido. Por exemplo, na hora que o padeiro estava lá carregando os pães lá do macaco que estava caindo. Ô, padeiro, você está com dificuldade aí? Quer esse cesto? Me dá um pão. Ah, sim, ô, macaco, você realmente me ajudou. Entendeu? Então, De verdade. o teu corpo precisa falar. E aí os seus recursos auxiliares, o lenço, o chapéu, ou qualquer coisa que você entender que para você seja interessante para sua escola, a sua história ter vida. Muito bom. O olhar é muito importante, né, Lilian? Para você segurar essa atenção, né? Sim, você precisa envolver todo mundo, realmente, para eles acreditarem na sua história. Não só com crianças, né? Nós Não. precisamos desse contato, né? Sim, com adulto. É com o seu ouvinte, né? A gente fala criança porque vem na ideia, mas todo mundo tem uma criança dentro de si. Então, a contação, ela vem à tona. Eu tenho uma experiência de que minha mãe lia para mim o Meu Pé de Laranja Lima, eu tinha 5, 6 anos. E ela leu o livro todo pra gente. Aí eu quis brincar de mamãe, né? Quando tive as minhas filhas, fui lá na biblioteca, peguei o livro todo empoeirado, Meu Pé de Laranja Lima, quis ler para elas igual minha mãe fez. Só que eu me identifiquei tanto com o Zezé que na segunda página eu não parava de chorar. Elas falavam assim para mim: você vai ler ou vai chorar? Que Acho história melhor é vocês essa? assistirem no YouTube. Acho melhor vocês assistirem no YouTube, porque eu não consegui. Se Eu me envolveu identifiquei tanto. tanto. Muito. Eu vejo o Zezé apanhando da irmã dele, eu vejo. Então eu não consigo. Aquilo me toma de uma emoção. E Eu até choro porque demais. você voltou lá para trás, né? Quando aquilo te tocou quando você Sim, era criança. sim, total. Porque eu ficava imaginando o Zezé. Como assim? Esse moleque apanha tanto, coitado do Zezé. Então é isso. Então a criança que existe em nós, ela não tem idade. Né? Você É. começou, dispara aquele coisinho ali e vai. Mas aí a gente começa já para um grupo assim enorme, assim, por exemplo, contar aqui Não. no Instagram. Começa. Não, devagar. Eu nem sei quantos estamos. Nossa, eu tô vendo aqui 179, é verdade isso? É, Ai, meu Deus. Nós estamos sendo arrojadas. Normalmente a gente começa com um grupo pequeno e a gente vai pois é. ampliando até chegar no Maracanã lotado. Estamos ousadas aqui. Somos muito ousadas. E é isso aí. E Aí a vamos voz. lá, já falamos da voz, falamos dos gestos, do tom mais suave, né? Uhum. Mais um menor ali, um Ah, pouco mais. alguém perguntou aí, já passou, com relação às O interrupções, quê? né? Quando a criança quer Sim. Meu contar Deus. também alguma Usa, coisa. sim, use a interrupção a seu favor, porque eles vão interromper. Se tem uma coisa que acontece, é que a criança vai interromper. Eu, como tia que quis ser, né? Porque eu sempre assim, eu tenho uns desejos, né? E aí eu queria ser uma ótima tia. E aí meus sobrinhos eram pequenos, hoje eles já são pais de adolescentes, mas eles eram pequenos. Eu fui levá-los ao teatro, né? E fomos assistir Os Três Porquinhos. Hum. Chegou uma hora que o lobo começou a soprar a casa dos porquinhos, as crianças subiram no palco para bater no lobo. Meu Eu fiquei Deus. apavorada, porque eu Isso que é estava uma lá em cima, né? interrupção, né?
coitado do lobo, eu fico pensando até hoje como é que aquele lobo se virou, porque eu fiquei apavorada. Então é isso. Usa as interrupções a seu favor. Elas vão Não se existir. assuste. Tenha certeza que eles vão te interromper. Isso é É, fato. mas tem Não tenha medo, as crianças todo vão te tipo ajudar. de improviso, né? E aí você vai ter que ter esse jogo de cintura, né? Mas as crianças Né? são Se vira, ótimas. de repente, tira uma ideia lá. É, até porque as crianças, a gente tem essa impressão de que elas não têm a atenção devida, mas não é verdade. É só criar também, né? Um Sim, momento, sim. né? Para que elas se habituem a isso, né? E para que depois alguém perguntou, né? Como formar esse leitor depois para o ensino fundamental, por exemplo? É aí que se forma, Sim. desde, né, da educação infantil ali, ele vai tendo esse hábito e ele vai ter interesse, na verdade. Você não vai precisar grandes esforços, né, para segurar a criança ali. Não, não. A partir do momento que ele sentir que você está. É nisso que eles falam de puxar a credibilidade. Ele sentir que você está sentindo a história, eles vão com você. Porque quando eu estava contando a história da lagartinha, quando ela entra na cozinha, a geladeira está tomada de lagarta. E eles comeram tudo. E eu estava contando em inglês para a turminha dos pequenininhos, de 6, 7 anos. O menininho, ele levantou e ele falou, eles comeram tudo! Ele ficou revoltado, tá Ele vendo? ficou apavorado, É, porque não tinha comida na geladeira. E eu não falei uma palavra em português. Eles entenderam tudo. Eu fiquei tão encantada. Porque ele entrou na história. Então eu estava passando credibilidade. E na hora demais, que né? ele viu, no orange, no cheese, no bread, Comeram ele tudo. levantou. Eles comeram tudo. Aí deu vontade de Bonitinho, morder né? aquele moleque. Aí, por falar em hábito, né? Então, você tem o começo da história, o desenrolar da história, tem as interrupções que a gente vai usar a nosso favor, e aí, para encerrar a Sim. história, né? Tem que ter esse momento Não também, né? precisa da lição moral. Não precisa. A história terminou? Terminou, ok? A história terminou. Elas viraram borboletas, o macaco caiu da árvore, a Caixinhos Dourado fez amizade com o ursinho, e ponto. Se houver alguma função de interpretação, eles vão fazer. Vai na cabecinha deles, isso vai trabalhar. Então, você não precisa ter uma lição de moral na sua história. E você pode também perguntar para eles, mas e aí? Que jeito você quer que essa história termine? Que é no caso de você usar a interativa lá. Que jeito você terminaria essa história? Então, puxa a criança. Você está o tempo todo puxando a sua Uhum. criança. Interessante, né? Pessoal, eu estou tentando acompanhar aqui as Ah, eu tive que perguntas. pôr Tem, óculos porque eu não consigo enxergar nada. tem muita pergunta. Muita pergunta. A gente vai deixar um tempinho aí para conseguir responder para todo mundo. Acho que dá, acho que dá. E Vai dar. as idades, né, Lilian? Isso, é o que nós falamos, né? A contação de histórias, ela não tem um negócio exato. Ah, até 2 anos eu só posso contar isso, até 10 eu só posso contar isso. De 0 a 120, você conta histórias. E você adapta do seu jeito, aquilo que nós falamos. Ela vai ter a sua personalidade e você vai adaptando a maneira que você percebe que o seu público está te interpretando, certo? E aí nós temos de 3 a 4 anos é a idade do fascínio. Então você vai trabalhar textinhos curtos, que é o meu livro aqui do ursinho. Então são textos curtos, certo? Contos de fadas. Por quê? Porque tem bastante figura, é bem colorido. Aí a sua criança vai conseguir trabalhar, você precisa Uhum. facilitar a vida dela. De 5 a 6 anos, então é uma idade realista. Então você pega histórias reais, você pega. E não precisa ser a história trágica real, né, gente? Vamos lá? Precisa, Vamos né? contar. Não precisa, a gente pode amenizar. Conta a história da sua vida. Eu lembro, a minha avó ela contava as histórias da vida dela. Gente, adorava ela contando as presepadas. A história da minha avó era uma história muito triste, mas a gente adorava escutar. Por quê? Porque ela enriquecia
com detalhes, a gente via aquilo como superação. Eu tenho um exemplo, assim, a minha avó era um exemplo de superação, por conta de toda a vida dela, que ficou órfã com 8 anos, que foi morar com a irmã dela, que foi trabalhar na tecelagem, e que pegava o bonde, e ela contava tudo isso não vitimizando, ela contava, era a história da vida dela, e pra gente aquilo era muito importante, porque eu ia com ela no bonde. E é uma Quando história eu vi ela real, falando né? que ela tinha 8, é uma história real e nem por isso é uma história trágica. Ela contava a história da vida dela e eu me sentia parte da história dela. Isso era muito Uhum. legal. E aí nós temos, então, nos 7 anos, você pode pegar histórias de animais, de encantamentos, porque eu fiz até uma tabelinha que para vocês não dá para ver porque vai ficar muito pequenininha a tela. Mas você pode trabalhar aventuras, que nem ó, a gente lia A Ilha do Tesouro, Robinson Crusoe, né, em português, né? Robinson Crusoe. Tem contos de fadas. Aí depois você vai trabalhando histórias humorísticas, o Antigo Testamento como mito, aí os mitos, né? A mitologia grega, a mitologia, os hindus, os persas, os árabes, os egípcios. Aí você vai contando as histórias. E Vai aí você vai acrescentando. adaptando, como eu disse. E aí você tem as narrativas de viagem. Aí quando vai ficando para mais adulto, aí você pode trabalhar biografias, romances, crônicas. Mas não existe limite, não existe uma marcação exata. Você vai contar uma história. Partindo lá do nosso início, a história precisa fazer parte de você. Se a história faz parte de você, se você gosta, se você sente o quentinho aqui dentro de contar essa história, ela vai fazer parte de você. E aí a Vai tocar curiosidade o vai outro. acontecer. Vai tocar o outro. Com certeza, com certeza. Agora, só para encerrar essa parte antes da gente abrir para as perguntinhas, últimas Sim, dicas, umas diquinhas. sim. Então, se você quer ser um contador de história, você aprende a ouvir em primeiro lugar. Nós temos que praticar ouvir o outro, gente. E isso, né, aquela história. Temos uma boca, duas orelhas, dois ouvidos. Então, não é à toa. Então, nós precisamos aprender essa questão da escuta, a escuta do outro. É muito importante. A contação da história também ajuda nisso, tá? E aí você vai estudar, pesquisar, ensaiar, você vai conhecer o seu público, você vai se envolver, vai entender como funciona a imaginação, tá? Aí você vai montar seu repertório. Não tem a pretensão de formar a criança. Simplesmente você vai contar a história. Aquilo que nós falamos. Vai acontecer. O que tiver que acontecer com a criança, vai acontecer. E aí todos os recursos serão válidos para chamar atenção. Cantar, dançar, usar sotaque, que é aquele que o Celton Mello faz lá do... Alto da Compadecida? O Alto da Compadecida. Olha o tanto de sotaque que eles põem. É maravilhoso, Então, né? é uma Obra-prima. delícia, é uma delícia. Gente, total. Então, ele trabalhou nessa parte, né? Ele usa, apesar de fazer um filme, mas ele usou isso da contação, ele usou muito esse recurso do sotaque. E aí é isso. Então você vai É trabalhando isso. muito bem. Ai, gente, agora teria que ter um momento de contação de histórias, né? Mas acho que não vai dar tempo. Ai, O que pessoal está delícia. perguntando bastante coisa aqui. Eu E vi aí, amiga? aqui. Dica para quem tem vergonha de falar em público. Tem que fazer um cursinho de oralidade, passar óleo de peroba na cara. E você sabe que a contação de história ela ajuda a desinibir? Porque é o processo Por inverso, né? quê? Você vai tímido mesmo, não é? Você tem vergonha, Você você tem tímido vai com mesmo. vergonha e isso vai te ajudar. É esse o processo, com certeza. Com Porque certeza. você gosta da história. Então, é uma coisa que você já está na sua zona de conforto. Você gosta da história. Você Uhum. começa a contar para públicos menores. Pessoas que gostam de você. Já escolhe um público, é lógico, lógico. Né? Cria um Vai com vínculo pessoas que primeiro, criam um vínculo. Que é certo? claro, eles não vão pôr defeito na sua contação. Vai falar, você foi ótimo, você arrasou. É.
Só na água. E aí você vai pegando confiança e você vai perdendo a vergonha. Chega Olha uma lá. hora que você tá ali, eu falo, nossa, cantei. Várias pessoas falando sobre essa timidez, né? Mas é isso, tem que ir com vergonha mesmo. Ah, Vá com vergonha. o timbre de voz, né? Então, é aquilo, como a Lilian comentou, né? Dentro da história, você vai colocar, né? Por exemplo, eu tenho uma voz muito, né, um tom de voz muito baixo, né? Mas é lógico, você vai contar uma história em que você vai, né, viver aquele personagem, você vai ter que, né, vou ter que mudar o tom de voz, né? Você vai adaptando. O pessoal perguntou também da timidez, da... Ai, perdi agora o que eu ia falar. Eu tinha visto uma pergunta ali. Como prender a atenção geral das crianças, porque às vezes eles Ah, querem isso daí ajudar a é. contar. Então, sim, faz isso. Aquela interativa lá que a gente falou, né? É na partilhada. Então, se eles querem ajudar, deixa que eles ajudem. Aproveita. Porque aí você vai estar aprendendo. Se eles querem ajudar a contar, é porque você está prendendo a atenção deles. O pessoal está comentando aqui, o adulto acaba julgando a criança, né? Porque nós perdemos a atenção facilmente, né? Isso tem Sim, acontecido conosco. E aí a gente julga que a sim, criança não vai estar atenta, mas vai estar, né? E é claro, sim. seguindo as dicas e contando de um jeito que envolva a criança. Não é pegar o livro e ficar lendo igual um É. robô, Não, né? não, aí Senão não, não aí é tem chato. como. Não, é chato. E coloca outros elementos. Vamos supor que você vai fazer uma leitura, você não conhece a história totalmente. Inventa. No meio do caminho, você quer colocar uma outra pessoa na sua história? Coloca, oxa. Só tem o lobo, a Chapeuzinho, coloca um vendedor de biscoito no meio do caminho, oxe. A história é A história é sua. sua, né? Como escolher bons livros? Os bons livros Então, são. essa Fala questão, ali. Dani, essa questão de bom, ruim, depende muito do ponto de vista, né? Aí você vai. Aí é o seu senso de você sondar. Exatamente, conhece o seu público, você vai conhecer o que você vai falar. Então, aí você tem que usar o bom senso, porque eu não posso dizer que esse é bom ou que esse é ruim. Aí você tem que sondar exatamente o que o seu público pede. Tem que tomar esse cuidado. Existem Você vai contar uma aqueles. história que não faz sentido. Então, existem alguns livros, a gente acaba encontrando, infelizmente, né? Livros mal escritos, né? Livros. Então, assim, Por isso que você tem que ler antes. uma sensibilidade sua, né? Se aquilo já né, Sim, te causa alguma estranheza, não tem por que você levar isso para as crianças, né? sim, sim, total. Né? Então você Alguém tem que tomar perguntou o cuidado. É sobre. isso. Cuidado? É por isso que ele fala que você tem que se planejar antes. Leia Sim, antes, estuda sempre. antes, para ver se é adequado. Isso sempre. Perguntaram sobre alfabetização, né? Agora apareceu de novo. Uhum. Tem tudo a ver, né? Então, pega livros curtinhos. Por exemplo, eu tenho um aqui que é um gibi que tem a literatura inglesa, a nossa amada, né, Dani? A nossa amada literatura inglesa, né? Que aqui é uma adaptação que o Maurício fez das Aventuras de Cebolinha Gulliver. Aqui é uma Ah, história em quadrinho do Gulliver na Terra dos Gigantes. não conhecia É esse. literatura, é literatura inglesa. Aí E é aí, que você tá. pode ler. Que o pessoal perguntou ali também, né? Como estimular? Então você pega. A criança não tem ainda idade, por Tô. exemplo, para ler. A criança não tem idade para ler o Gulliver lá, né? O, Pois é. o original. Ah, então O ele pega. Não, Ele começa por aqui, mas ele vai pegar o gostinho. Quando ele encontrar o livro lá na frente, ele sim, vai lembrar, né? sim. E tem o Gulliver e eu tenho o da Alice também, que eu peguei, porque a gente acaba sendo rato de livrarias, né? Aqui, ó, Alice no País das Maravilhas, do Maurício também. Ah, que Então, bonitinho. é a Magali. E aí você vai fazendo isso. Então você tem que ser um garimpeiro. Você vai Então, aí garimpando conforme você. é, é um gibi, mas é uma referência de um clássico, quer dizer, é válido, né? Sim, olha aqui. Olha que Olha que bonitinho. rico.
Olha os desenhos, que rico. Então, aqui já é como se fosse um livrinho mesmo. Esse do Gulliver é um gibi, então os diálogos são de gibi, Ah, tá. Ah, o outro é mais livrinho mesmo. certo? É livrinho, até ó, a encadernação, ela é mais brilhante, ó, o papel, Ah, ó, sim, sim. é um papel mais brilhante. E aí você dá acesso às suas crianças, já estamos a 50 minutos. 50 minutos. O Instagram vai nos derrubar. A gente fica aqui até. Muito bom, Ai, que Lília. delícia. Muito Ai, bom. coisa boa. Que mais? Que a gente gosta demais de falar desse assunto, né, Lilian? Ai, muito. A Ai, gente que delícia. adora. Tão rápido. Passaram as perguntas, agora eu não sei se tem mais alguma. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma sugestão? Alguma. Olha lá, cada um alguma... conta a sua história, mesmo que todos estejam contando a mesma história. Sim, com certeza. Você imprime a sua personalidade. Ups, eu acabei escrevendo um negócio. Esse exemplo de contar de qualquer sem ter antes está muito presente em sala de aula. A Laura Faria Amorim. Esse exemplo de contar de qualquer sem ter antes, sem ler Ah, antes, sem ler antes, é. é questão de se fazer diferente, né? O que mais não podemos errar para dar certo. Ah, é. Aí não tem uma receita exata. Errar, a gente vai errar. A gente corre o risco de errar, sim. Mas é isso, você vai fazendo, você conta, não gostei muito dessa vez, vou melhorar da próxima. E Uhum. 100% certo não existe. Existe é você fazer o seu melhor, sempre. É isso que eu entendo. A Gé Turvolho que falou. Criatividade importante, Passa rápido. sempre. Olha O que lá, mais, Lília, Dani, que você a encontrou aí? Regina está elogiando a sua voz, olha só, mas é Obrigada, eu bem, tenho uma preocupação dela ser estridente. o tom de voz é importante, né? Mas a gente pode mudar, aí Muito que tá, obrigada. né? Vou A tomar gente pode mudar cuidado, que na às hora vezes, de. às vezes eu perco o volume, tem que controlar sempre. Que Ó, o pessoal está mais? perguntando, deixar o aluno contar a história, né? Usando. Sim, é aquilo, a gente tem que sempre que mesclar as técnicas, não é isso? Você Eu vai acho que mediando, né, Dani? o importante é isso, a criança vai querer contar assim, ela vai, porque você já contou várias vezes, ela vai pegar o livro, ela vai querer contar. Ah, ela vai contar do jeitinho dela? Ótimo, né? Dá para contar a história dividida em 2 dias? Dá. Começar Ó, hoje, Mil e Uma terminar. Noites? Mil e Uma Noites. Isso que eu Quer ia história falar. mais dividida que Mil e Uma Mil e Noites? uma noites. Gente, eu acredito nesse poder, né, de aguçar a criatividade. Para mim, isso é fantástico. E as crianças ficam, né, a hora que você chegar no Hum, outro dia, imagina, pro, e a história, né? ué, é o que eles fazem com as novelas, com as séries. Esse Sim, povo sim. desesperado por série aí. Ai, Terceira temporada, 10ª temporada, 20ª temporada. e prende todo mundo lá, né? Entende? Tudo bem. Que mais? Dani, Né? cuidado pra gente não cair sem se despedir, mulher. Eu 54. acho que é melhor a gente se despedir, né? Ah, que pena. Ai, que dó. É, acabou, Amiga, lembra do gente. nosso pós. Lembra do nosso pós. O que que a gente vai ter que fazer? Estamos antenadas aqui para poder salvar para quem não estava presente. Tá bom? Verdade. Ai, mas eu tô muito feliz com o nosso público, hein? É 185 mesmo? É isso que eu tô vendo? É, eu tô vendo 184. 184. É isso. Nossa, amiga, que legal. Agradeço, viu, pessoal? Fiquei muito feliz Também, com esse obrigada, co gente. Obrigada mesmo. Com muito carinho, Amiga, né? Preparamos aqui esse momento. sim, Compartilhar um adorei. pouquinho, né?
Pena que não dá para. Desculpa, gente, não consigo acompanhar assim todas as perguntas, todos os comentários, mas obrigada pelo carinho, obrigada pelos coraçõezinhos todos aí. Obrigada, Obrigada Lívia. mesmo, viu, gente? Até a próxima, Dani. A gente marca uma contação de história Sim, aqui. Tá bom? vamos Boa marcar. noite, pessoal. Até a Beijo, próxima. querida. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau, beijo. Obrigado, pessoal.